invito a los hermanos a abrir en la carta a Filemón. Ese, como Javier nos ha dicho, es el segundo sermón de esa serie. El hecho de yo pasar tanto tiempo en casa hizo con que yo olvidase un poco del castellano, ¿vale? Entonces, lo siento muchísimo y me alegro mucho que Javier tenga orado para que Dios me dé un poco del don de lenguas para hablar con vosotros, hermanos. Y vosotros de interpretación, por supuesto. Estarán mucho más que yo. Así que vamos a abrir la carta de Pablo a Filemón. Esa carta cortita, pero llena de enseñanzas, llena de cosas preciosas. Vamos a leer desde el versículo 1, pero estaremos considerando del versículo 4 hasta el 7. Voy a hacer un pequeño repaso del primer sermón, muy pequeño mismo, y así ya entraremos en el versículo 4. Epístola de apóstolo Pablo a Filemón. Así habla la palabra del Señor. Versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Dios Santo, Padre nuestro, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te damos las gracias por la preciosa carta que tenemos aquí, la carta a Filemón. Pedimos que el Señor sea glorificado en este momento, en este tiempo de predicación, Dios. Que el Señor sea grande en nuestro medio. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, Dios, y convenza a nosotros del pecado, de la maldad, pero principalmente de cuán grandioso es ti, Dios, de cuán maravilloso, Señor, eres, de cuán precioso, Señor, eres. Te damos las gracias, Dios. Que el Señor bendiga esta predicación. Sabemos que es el Señor que guía nuestras vidas, es el Señor que está en el control de todas las cosas, así que, independiente de mis debilidades, de mis limitaciones, Dios, no tengo dudas que el Señor hablará al corazón de mis hermanos, porque es la gloria tuya reflejada en tu iglesia. Cristo murió y resucitó por esa iglesia, Dios, así que no tenemos dudas de que el Señor seguirá bendiciendo nuestras vidas. Bendiga la vida de mis hermanos que están aquí hoy. Bendiga a aquellos que nos siguen desde sus hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí estamos, hermanos, entonces, una vez más, en la carta de Pablo a Filemón. Un breve repaso de lo que hemos visto en el primer sermón. En el primer sermón nosotros hemos visto cómo el apóstol Pablo construye todas las bases de la teología que él utiliza aquí en toda la carta escrita a Filemón, su colaborador, que hizo de su casa la iglesia de Colosas. Essa teologia que Pablo construye en los 3 primeiros versículos está impregnada en cada uno de los versículos de essa carta. O sea que Pablo nunca se olvida de que Deus, por gracia, enviou a su Hijo Jesucristo em favor de nós e nós, por meio da fé, al creer em la vida, muerte e ressurreição de Cristo, temos paz para com Deus. Fuimos
injertados no corpo de Cristo, hemos sido reconciliados com Deus, somos justificados por la justicia de Cristo, adoptados por Deus. El Espíritu mismo dá testemunho a nuestro espírito que somos hijos de Deus, herederos de Deus, co-herederos com Cristo e por isso, por causa de todas essas coisas, somos parte de uma família espiritual. Somos colaboradores uno de los otros, teniendo a Deus como nuestro Padre e a Jesucristo como nosso Senhor. Esse é um repasso de lo que hemos considerado no primeiro sermão dessa série. Nunca podemos desconectar o trabalho de Deus, o trabalho que Deus hace em nós, ou hizo em nós, de la maneira como devemos viver. É decir, nós não nos santificamos para lograr agradar a Deus. Não hacemos buenas obras para huir do inferno, como muitos pensam, ou porque temos algum medo de Deus. Não hacemos nada em nossa vida cristiana com o propósito que Deus veja nossas buenas obras e abre hijo maravilhoso que tenho. Isso seria religião por obras, isso seria legalismo. Seria intentar comprar a Deus, sendo que nós não temos nada de bueno a oferecer-lhe. É não compreender a real natureza de quem é Deus, a real natureza do homem. É como esperar que uma bactéria pueda agradar a nós. Todo o que hacemos é porque Deus hizo algo antes em nós. Todo o que hacemos é para reflejar a glória de Deus, a glória de Deus que obrou já em nossas vidas. Todo o que hacemos é por el gozo de ser imitadores de Cristo e revelar a glória de nosso Salvador hacia los demás, hacerlo conocido de la gente. É por isso que Pablo empieza o versículo 4 com doy gracias a mi Deus. Tudo é empezado com Deus. Todo ha hecho Ele. Doy gracias a mi Deus. Toda nossa vida cristiana é resultado do trabalho de Deus em nós, para que a Ele seja toda a glória. Gracias a Deus por nosso novo nascimento. Gracias a Deus por la salvação. Gracias a Deus por la justificação. Gracias a Deus por nossa santificação. Gracias a Deus por nossa tão cercana glorificação. Tudo é obra de Deus, porque em Ele vivimos e nos movemos e somos, assim que a Ele seja toda a glória. Pablo empieza dando gracias a Deus. É muito comum que Pablo empiece suas cartas com orações e ações de gracias. E dada a dificuldade do tema que temos aqui na carta, é muito importante que Pablo empiece com a oração. Recordar que o tema da carta, o tema central da carta a Filemón, é a reconciliação entre Filemón com seu escravo fugitivo, Onésimo. O perdão e a reconciliação como uma manifestação desta unidade que temos em Cristo é o tema central da carta. Assim que, delante de la natureza do tema, um senhor volver a aceitar o regresso de seu escravo fugitivo, delante dessa dificuldade, nada mais natural que começar com uma oração. A oração de Pablo que vemos aqui está do versículo 4 ao versículo 7, que é o que estaremos considerando nesta manhã, e é dividida em duas partes. A primeira parte, do versículo 4 e 5, são as ações de graça do apóstolo, e versículos 6 e 7, o motivo da oração. Versículo 4, como hemos visto, Pablo empieza com doy gracias a Deus e sigue dizendo,
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Imaginar todas las preocupaciones del apóstol. Todos los problemas que había en otras iglesias, el lío que debería ser escribir tantas cartas en aquel tiempo. Imaginar todas las persecuciones que él pasó. Y ahora es un hombre prisionero y anciano, como habla en la carta a Filemón. Imaginar todos los azotes, hambre, sed, todas las cosas que Pablo pasó en su vida. Y aún así, el apóstol encontraba tiempo para preocuparse con sus hermanos, para interceder por ellos. Hago siempre memoria de ti en mis oraciones. El amor a su colaborador y hermano Filemón llevaba a Pablo a orar por él. Una de las evidencias del amor hacia nuestros hermanos y hermanas es justo la intercesión por ellos, el hacer memoria en nuestras oraciones de nuestros hermanos. Creo que una de las mejores maneras de saber como va nuestra vida cristiana es prestar atención, é estar atento ao contenido de nossas orações em particular. O contenido de nossas orações em privado. Quando ponemos uma báscula, quanto de nossas orações são para nossas necessidades e quanto de nossas orações são para as necessidades de nossos irmãos, creio que queda evidente, por lo menos a mis ojos, hermanos, se amo mais ao prójimo ou a mim mesmo. A verdade é que quizá todos nós outros falhamos nisso. Amamos mais a nós outros, nossas necessidades, e muitas vezes nos olvidamos do prójimo. Em Pablo havia uma preocupação de interceder por seus irmãos. Havia tempo para orar por los suyos. Quantas excusas eu tenho, quantas excusas tenho para dizer que não tenho tempo para oração? Bueno, hoje minha vida ha sido um lío, muito trabalho, muita faena, estou agotado, assim que vou fazer minha oração acostado na cama, com os olhos cerrados, e orarei por mim, por minha esposa, e já está. Não hace falta orar mais que isso, não? São coisas para pensar. Porque estou seguro que eu tenho mais tempo e mais ocasiões para orar que Pablo, com todos os seus líos. E este desejo, esta preocupação em orar por los hermanos é um reflejo de Cristo, de nosso Salvador. Porque Jesus Cristo não só se entregou na cruz, como aún sigue intercediendo por nosotros. En Juan 17, Jesús al orar habla que no rogaría, promete que no rogaría solamente por estos, sus discípulos que estaban allí en aquel momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Cristo rogaba por nosotros también. Cristo intercedía por nosotros también mientras estaba en este mundo. Pero no solo eso, sigue rogando por nosotros, como Pablo habla a los romanos, que Jesús está a la diestra de Dios, Él que también intercede por nosotros. Cristo está en constante intercesión por su pueblo. Así que nada más natural, hermanos, si Cristo habita en nuestros corazones, si el Espíritu Santo está en nosotros, nada más natural que rogar, interceder, hacer memoria de nuestros hermanos en nuestras oraciones también. Cuando leemos en el versículo, haciendo memoria de ti, la construcción de ese versículo en griego
indica algo más que acordarse de la gente. Hacer memoria de ti es decir que no solo me acuerdo de ti, pero que en mis oraciones intento hacer con que Dios se acuerde de ti también. Eso es como si nosotros intentássemos llamar la atención de Dios para nuestro hermano, para nuestra hermana y no para nosotros mismos. Esto es intercesión. Eso es intercesión. Dios, eu veo su trabalho na vida dele, na vida de minha irmã, na vida de minha irmã, veo como tu estás bendeciendo a ele com dones, com talentos, e isso me alegra. Assim que te pido, acuerdes de ele, para que tu seas glorificado. E isso é a vida cristiana. Não é primeiro mis vontades e mis necessidades, depois as vontades de meus irmãos e o que resta entrego a Deus. Amar a Deus e depois ao prójimo. Reflejamos essa ideia, esse conceito também em nossas orações, quando ponemos as necessidades de nossos irmãos por delante de las nuestras. Pensamos demasiadamente em nós já. Não hace falta pensar muito. Não hace falta hacer esforço para pensar em nossas necessidades. Assim que Deus, em primeiro lugar, sempre, sobre todo e todos. E depois, o prójimo. Isto é intercessão. É poner delante de Deus a los outros antes de a nosotros mismos. Lo que Pablo vê em seu companheiro, o que Pablo vê em seu colaborador, que lo leva a dar graças a Deus e a ser memória de Filemão. O que Pablo vê nesse homem? Dou graças a Deus, versículo 5, porque oigo del amor e de la fé que tienes hacia el Senhor Jesus e para com todos os santos. Pablo já está se antecipando na petição que hará a Filemão muito pronto aqui na carta, ou seja, que Filemão acepta o regresso de Onésimo. Pablo menciona que já sabe todo o bem que Filemão hace. Em outras palavras, o que Pablo está dizendo é: oigo buenas coisas de ti, Filemão, assim que estou seguro que continuarei oyendo quando tu hacer lo que eu te pediré. Já veo as coisas buenas. Tu seguirás haciendo isso, hermano. Não tenho dúvidas. Pablo está preparando o terreno para a petição que hará a Filemão. Vemos que Filemão era um creyente conhecido por sua fé e amor. Era uma marca evidente em ele. Pablo, por lo que vemos aqui, oyó del amor e de la fé desse homem, porque então era algo visível, era algo reconhecido por la comunidade de creyentes, por la igreja de Colossas. Não é que Filemão chegou a Pablo e lhe comentou de suas características, de suas qualidades. Era algo evidente para a igreja local. A igreja afirmava os dones de Filemão. É muito provável que Epáfras, que era prisioneiro com Pablo, houvesse comentado do amor, da hospitalidade, da fé de Filemão. Quizá Onésimo também reconhecia esses dones em seu Senhor e tenha dado algumas informações a esse respeito. Se Deus nos ha dado dones, talentos e reconhecimento, a aprovação de esses dones não pode vir solo de nós mesmos, sino que vem de la igreja, de la comunidade de creyentes. Já os he comentado em alguma predicação anterior que a mim me encanta cantar. Me encanta. Agora, imaginaos se eu digo que cantar é meu dom. Dá-me uma sola oportunidade no micrófono e o ouído de vosotros empezará a sangrar. Parece broma, mas é verdade. Lo podeis confirmar com os poucos que já tiveram o desplacer de eu ir me cantando. A mim me encanta. Pero vou a cantar sim. Vosotros aqui da igreja que não sabeis o que é música,
no reconoce mi talento, eso es mi don. Ha sido dado por Dios. Está, hermanos, en las manos de la iglesia, de la comunidad, la confirmación que el don que Dios me ha dado es edificante para el cuerpo. Quando Pablo habla de los dones em 1 de Coríntios 12, 13, 14, habla coisas como que os membros do corpo de Cristo devem preocupar-se uno por los outros, não é só para mim, que deveria anhelar abundar em los dones para a edificação de la igreja, que todo deve ser hecho para la edificação e que amar a la gente é fundamental para que o dom tenha algum significado. Seria muita falta de amor eu tentar cantar para vosotros. Es la iglesia. São nossos hermanos, nossas hermanas que são edificados por nossos dones. Assim que la iglesia tiene la potestad dada por Cristo de aprobar-nos ou não. Há que pensar em nós outros mesmos com cordura, hemos considerado em Romanos 12. Se la iglesia, se los miembros, se la asamblea de hermanos habla que eu não tenho o dom de ensinar ou predicar, para a glória de Deus e para a glória do corpo de Cristo, bajaré del púlpito, buscaré outras maneiras de ser edificante. Porque a edificação é para a igreja e para a glória de Cristo, não a minha. Como somos conhecidos por nossos irmãos? Se a gente for falar de ti, que hablaria? Se for falar de mim, que hablaria a gente? Que meus irmãos hablariam? Como Cristo é reflejado por nossas vidas? São perguntas importantes. Que a igreja hablaria a nosotros, de nosotros a Pablo? No versículo 5 vemos que Filemão era conhecido por seu amor e por sua fé, ou seja, estamos falando de um cristianismo prático, que atua, que obra em la vida de los outros, de tal maneira que los outros creyentes ven en las demonstrações de amor de Filemão la fé de él hacia Jesucristo. Porque oigo del amor e de la fé. Amor e fé caminhando juntos. La relação que há entre amor e fé é tão importante na teologia de Pablo que há algo muito interessante aqui no versículo 5, que quero invitar vocês a mirar. Pablo se utiliza de um recurso de linguagem conhecido em grego como quiasmo ou quiástico. O nome não é o mais importante aqui, sino a função. Para que serve esse recurso? E a melhor maneira que veio para explicar-lhes isso é, já estamos cerca do horário da comida, então não é nada melhor que pensar em um delicioso bocadilho. Pensar em um delicioso bocadilho, tu bocadilho favorito, é melhor. E eu estou aqui pensando em algo como um queijo derretido em uma parrilha com algumas tiritas de bacon. Já puedo ouvir alguns irmãos dizerem aleluia. Para ser um bom bocadilho, necessitamos de duas coisas: panes e relleno. Se não há pan ou se não há relleno, não há bocadilho. Os dois elementos são fundamentais, necessários. Por supuesto que a melhor parte do bocadilho é o queso com bacon, o relleno. Pero el pan es fundamental para mantener todas as coisas unidas e assim ter um bocadilho. Quito os panes, quito o relleno e tu não tens um bocadilho. Já está, é assim. ¿Estás com essa imagem na cabeça? ¿Ya tenéis hambre? Pues bien, vamos ver el quiasmo, ou el bocadilho de queso com bacon de Pablo. Mira como empieza o versículo 5. Porque oigo del amor. Al final do versículo 5, para com todos os santos. Santos, por supuesto, Pablo está falando da igreja, dos creyentes, dos santos separados por Deus.
llamados a servir al Señor, separados del mundo. Esses são os santos. Então, de um lado, temos oigo del amor para com os santos, oigo del amor, e do outro lado, para com os santos. Temos os panes de bocadilha de Pablo aqui. Oigo del amor para com os santos. Onde está o relleno? Versículo 5 a 1. La fé que tienes hacia el Señor Jesús. E essa é a melhor parte do bocadilho, o relleno. La fé que tienes hacia el Señor Jesús. A outra maneira natural de ler esse versículo não é como Pablo hace. Oigo del amor, de la fé para com todos os santos. A maneira mais natural seria ler, porque oigo del amor para com todos os santos e de la fé que tienes hacia el Señor Jesús. Seria a maneira mais natural de ler esse versículo. Por que Pablo escreve assim, não? Por que Pablo nos separa as duas coisas? Por que não deixa de um lado o amor para com todos os santos e do outro a fé hacia el Señor Jesús? Porque não se pode separá-las. Porque não podemos separar as duas coisas. Pablo escreve assim porque está dizendo, está utilizando esse recurso literário para dizer-nos que não podemos separar em nossa vida cristiana a fé em Jesus del amor para com todos os santos. De la mesma maneira que não há um verdadeiro bocadilho sem pão e relleno, não há verdadeira vida cristiana, não há verdadeira piedade cristiana, não há verdadeira comunhão se a fé hacia o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não caminham juntos, pegados, como bocadilho, mesclados. A vida cristiana é composta de las duas coisas, de la fé. A fé em Jesus Cristo é a base de nosso amor para com os santos. Isso é tão importante para Pablo, que vê o que passa aqui uma vez mais. Empieza o versículo 5. Porque oigo del amor, aqui arriba. Versículo 7. Porque temos gran gozo e consolação em tu amor. E em meio deste bocadilho, versículo 5. De la fé que tienes hacia el Señor Jesucristo, versículo 6, para que la participação de tu fé, amor, amor, fé, fé. Um bocadilho mais grande aún, doble queso, doble bacon. Minha irmã, fé e amor são inseparáveis. Isso que está na teologia de Pablo, são inseparáveis. Não podemos falar de verdadeiro amor para com Deus e para com o prójimo sem a fé em Jesucristo. De la mesma maneira que não há verdadeira fé se não há a manifestação desta fé por meio de buenas obras, por meio de demonstrações de amor. La fé em Jesus é nosso impulso para amar verdadeiramente a los demás. E assim como habla Juan em sua primeira carta, aquele que não ama seu irmão não é hijo de Deus. Tu não estás em Cristo se tu não amas a tu irmão. Se tu não amas a tu irmão, se tu não amas a comunhão de los creyentes, se tu não amas a igreja e principalmente a igreja local, cuidado, muito cuidado, porque tu fé não é verdadeira. Já que é impossível ter fé em Jesus e não amar a seu corpo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, sino a fé que obra por el amor. Pablo a los Gálatas, hay que poner nuestra fé em prática. Hay que poner em prática nossa fé. Hay que orar e pedir a Deus para que llene nossos corações de amor por su pueblo. El mismo amor que hizo com que Jesus entregasse a si mesmo por la igreja, para santificá-la, purificá-la, para apresentá-la a Deus como uma igreja gloriosa.
Como necessitamos do Espírito Santo para amar de verdade. Isso não é natural para nós outros. Necessitamos de verdadeiro amor para interceder uno por los outros, orar uno por los outros, dar graças a Deus por los dones que Ele ha dado a nossos hermanos e para entregar nossos dones, nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa vida a serviço de nosso Senhor Jesus e a serviço de su pueblo. Como necessitamos de Deus para isso, para amar dessa maneira. Não é algo que pueda ser produzido naturalmente em nossos corações. Não é algo que nasce, brota no coração do homem, sino que é um dom de Deus e é dado a los suyos, é dado à igreja. A oração de Pablo sigue no versículo 6, agora apresentando o contenido dessa oração. Vamos enlaçar o versículo 4 com o 6, porque é uma continuação direta aqui. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Sempre me surpreendo com as orações de Pablo. Tenho ganas de, quizá um dia, fazer uma série de estudos ou predicações, não sei, com o nome Las Orações de Pablo. Porque tenho a sensação que minhas orações são muito distintas das dele. Muito distintas. Principalmente quando estou, assim como Pablo, intercedendo por outras pessoas. Vou contar meu problema. Creio que nadie passa por isso, mas creio que, em geral, nós outros somos assim. Nós outros temos a tendência de pensar em los problemas mais imediatos, em las situações mais urgentes de nossas vidas. E como arreglar esse tema, como quitar o sofrimento da vida. É decir, se meu irmão tem algum problema de saúde, eu oro para que Deus lo sane. Se minha irmã não tem um trabalho, eu oro para que Deus abra um trabalho, prepare um trabalho para ela. E orar por essas coisas, por supuesto que não está mal. Pero, sempre que leio na oração de Pablo, tenho a sensação que ele tem uma mirada mais allá da situação atual. Pablo nunca está satisfeito só em orar por el problema. Se a gente está peleando uno com os outros, Pablo não ora para que a pelea acabe, sino que pide para que o Deus de la paciência e de la consolação dê um mesmo sentir, segundo Cristo Jesus, para que unânimes, a una voz, la gente glorifique a Deus el Padre de nosso Senhor Jesucristo. Abrem Romanos 15 isso. Se ele deseja que a gente se ame mais, orará algo como que o amor abunde aún mais em toda a ciência e conhecimento, para que seais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, llenos de frutos de justiça, para a glória e la alabanza de Deus. Filipenses 1. Como mis orações são fatales. La centralidade de Cristo e la glória de Deus sempre é o enfoque de las orações de Pablo. Sempre. O desejo de ele sempre é, não importando quais sejam as situações, que a gente glorifique al Padre, que seas lleno de sabedoria, del conhecimento de Deus, que Deus alumbre o entendimento da gente para que sepais quão grande é a esperança que temos, quais são as riquezas, as herências de los santos, o poder de Deus em los que creem. Sempre na mirada mais allá. Ele sabe que nossas dificuldades e lutas não diminuem a glória de Deus, nem podem quitar os tesouros que Cristo conquistou para seu povo. La glória de Deus em Cristo Jesus sempre é o enfoque de suas orações. E isso deve ser com que nós outros meditemos com respeito a nossas orações. Não sei de vosotros, hermanos, pero mis orações são horríveis. Horríveis. Aqui no versículo 6,
Pablo enseña o contenido de sua oração. Anteriormente, ele agradeceu a Deus por el amor de Filemón hacia sus hermanos. Depois alabou a Deus por la fé de ele hacia Senhor Jesucristo e agora pede para que la participação de la fé de Filemón seja eficaz en el conhecimento de todo el bien que está em eles por Cristo Jesus. Pablo, pode traduzir, por favor? Por seu contenido, muitos teólogos estão de acordo que este é o versículo mais difícil da carta. O mais difícil de entender. Vou ser-me melhor. Os prometo. No que mi mejor signifique mucho, pero intentaré echar um pouco de luz a esse versículo. Primeiro, a palavra traduzida aqui a nós outros por participação é a palavra em grego koinonia. Muitas vezes traduzida por participação, colaboração, compartir, ou quizá o que suena mais a nós outros, comunhão. Ou seja, entre nós outros, los creyentes, há uma comunhão, uma união em comum, que óbvio. Há algo que nos une e esse algo é a fé que temos no Senhor Jesucristo. Esta fé nos hace uno em Cristo, parceiros uns dos outros, colaboradores do mesmo Cristo no mesmo reino de Deus. É de esta unidade que, como vimos no sermão anterior, Pablo está falando aqui em la carta. Assim que a oração empieza com ele rogando para que esta participação, essa colaboração de los creyentes em Colosas, essa comunhão que só é possível por causa da fé em Jesus, que ela seja eficaz. Que essa comunhão, que essa participação seja eficaz. E o que significa ser eficaz, eficiente, efetiva? O que significa a comunhão ser eficaz? Pablo, no versículo 5, como hemos visto, relaciona a fé com as obras de amor. E nesse sentido, manifestamos a fé por meio de las buenas obras, produzindo todo el bien que vemos aqui no versículo 6 também. Quando eu hago el bien a mi hermano o hermana, lo que estou dizendo é assim: mira, eu tenho fé em Jesucristo, assim como tu, meu irmão e minha irmã. Que tu seas consolado, confortado com mis hechos de amor. E isso manifesta a Cristo para a congregação. Os hechos de amor que hacemos uno para os outros manifesta a Cristo para a congregação. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a mano de Cristo aqui nessa terra, a embajadora de Cristo. Quando a igreja hace el bien, quando os creyentes hacen el bien, é como se Jesus estivesse manifestando-se por meio de nossos hechos. El bien que a igreja hace refleja a Cristo. Assim que, al contemplar el amor e a bondade uno de los outros, nuestro conhecimento de todo el bien que viene de Cristo cresce. La eficácia de nuestra comunhão está en el hecho de que quanto mais amamos, mais conhecimento de Cristo temos, porque Ele nos amou primeiro. Compreendemos melhor o amor de Cristo quando amamos uno a los outros. Nuestra comunhão será mais eficaz quando ela levar-nos a conhecer mais a Cristo, a fuente de todo el bien. A leitura congregacional que hemos leído é justo isso. Pablo, ao orar em Efésios 3, habla que Cristo, por la fé em nossos corações, cimentados em amor, quando Cristo, por la fé, está em nossos corações e nós estamos cimentados em el amor, compreenderemos com todos os santos la anchura, longitud, profundidade del amor de Cristo. Es decir,
Quando nós outros, creyentes, unidos, los santos juntos, amam uno a los outros, hacemos el bien uno para los outros, ensinamos a Cristo, de modo que a gente, vendo nossas buenas obras, glorificarão a Cristo, que é fuente de todo el bien. La iglesia haciendo el bien, es Cristo haciendo el bien aquí en esta tierra. Entendem agora porque esse versículo é difícil, não? Quanto mais fé, mais amaremos a la iglesia. Quanto mais amamos a la iglesia, mais haremos el bien uno para el otro. Quanto mais hacemos el bien uno para el otro, mais reconoceremos que todo el bien procede de Jesucristo. Quanto mais reconhecemos que todo el bien procede de Jesucristo, mais fé em Cristo temos. Quanto mais fé, mais amor. Quanto mais amor, mais obras. Quanto mais obras, mais conheceremos a Cristo. Mais fé, mais obras, mais amor. E essa rueda seguirá girando para a glória de Deus. Doy gracias a mi Dios por el amor y la fe que hay entre nosotros. Que esta sea nuestra oración también. Que oremos para que la participación recíproca que viene de nuestra fe en Cristo sea eficaz para levar-nos a compreender, a poner em prática todo o bem que Deus quer que nós outros hagamos. E que hagamos isso para o bem de Cristo. Cristo é mais conhecido em nosso meio quando, por meio da fé, amamos uno a los outros. Pablo termina sua oração no versículo 7. Pois tendemos gran gozo e consolação em tu amor, porque por ti, ó hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Este é o resultado do amor de Cristo fluyendo através de nós outros. Gran gozo, consolação, conforto a los corazones de los santos. A mesma palavra que é traduzida aqui para confortados é utilizada por Jesus ao dizer: venide a mim os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar. Conforto, descanso, refresco de Cristo para nossas almas é a igreja. A promessa de Cristo sendo cumprida por seu pueblo. Já entramos no descanso de Cristo. Não hace falta nós outros hacemos mais nada, nada mais. Cristo ha hecho todo por nós outros. Entramos no descanso de Cristo, pero aún não está completo. Esse descanso, o conforto que generamos na vida de nossos irmãos, é porque nós outros temos a expectativa de que dia, com vestiduras brancas, estaremos descansando na presença de nosso Salvador. Hermanos, não hacemos parte de uma igreja para entretener uns a los outros. Hacemos parte de uma igreja para servir uns a los outros, consolar uns a los outros em amor, confortar os corações. De la mesma maneira que é impossível que o fogo não produza calor, é impossível que a verdadeira fé não produza amor. Miramos o amor de Cristo por nós outros, miramos a redenção que nos foi dada, todos os hechos graciosos de Deus hacia nós outros e respondemos em fé e amor. A fé solamente teórica não serve para nada, para nada. Hemos sido chamados para viver como Cristo. Que não seamos orgulhosos só por estar na igreja que predica o verdadeiro evangelho, que expõe as escrituras, que é uma igreja confessional, que crê nas doutrinas de la gracia, em las solas de la reforma. Que isso não nos llene de orgulho.
A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. La iglesia local no es un club para la satisfacción de nuestras necesidades. Tampouco la iglesia local, tampouco la iglesia es definida por la gente que viene todos los domingos al culto. La iglesia local es definida por una lista de personas que abrem sus vidas para que outras pessoas hagam parte de ela, ao mesmo tempo que se abrem ao cuidado de Deus por meio dessas vidas. Comunhão. Se amamos a Cristo, amamos ao corpo de Cristo. Não há como amar a Cristo e não amar a igreja. Se amamos a igreja, nos relacionamos com a igreja. Nos hacemos membros da igreja, para que podamos conhecer todo o bem que está em nós por Cristo Jesus, para que tenhamos a maravilhosa bendição de participar dessa unidade. Que oremos por la igreja, por nossos irmãos, por nossas irmãs, que ayudemos financeiramente os necessitados, que consolemos a gente, reconciliemos a gente, vivamos por Cristo e para Cristo. Se tu estás aqui sem Cristo, ou se tu nos sigues por as redes sociais e não está em Cristo, arrepiente-te. Em Cristo tu encontrarás esse amor perfeito. Em Jesus tu tendrás gran gozo, consolação, conforto para tu coração. Quizá tu creas que não tem necessidade de gozo, consolação, conforto. Quizá tu está satisfeito com tu vida, és feliz. E, bueno, pode ser. Pero não hablo de um gozo, consolação e conforto só para esta vida. Há dois caminhos. Um que te levará a um gozo eterno. O eterno desfrute da presença de Deus. E outro que te levará a tristezas e sofrimentos eternos. De que vale a alegria temporal desse mundo comparado ao eterno alejamento da presença desse Deus de amor? Ven a Cristo. Para os creyentes, mis hermanos e hermanas que estão aqui hoje, quizá tu has oído a predicação de hoje e está pensando que não é tão bueno como Pablo, não ora bem como o apóstolo, que não tiene a fé e o amor de Filemón. E sim, é verdade. Nós não somos Pablo, nós não somos Filemón. Pero tampouco devemos olvidar que nós somos salvos porque somos tão buenos como Pablo, ou porque amamos como Filemón, ou oramos como o apóstolo. Somos salvos porque houve um Jesus muito mais grande que Pablo, muito mais grande que Filemón. Um Jesus que amou mais que eles, que orou mais que eles, que serviu mais que eles, que perdonou mais que eles, que buscou reconciliação, perdão mais que eles, que buscou, que consolou mais, confortou mais corações que qualquer outro homem que esteve aqui nessa terra. E Ele ha hecho essas coisas por nós e para nós. Em Jesus, hermanos, temos a seguridade e o poder de aquele que perseverou hasta el fim. E hoje é nosso Rei de Glória, exaltado a la diestra de Deus, exaltado a la diestra de la majestade nas alturas, hecho tão superior a los ángeles quanto heredou mais excelente nome sobre eles. Esse é o Cristo que habita em nós por meio do Espírito Santo. Que vivamos com a ajuda de Deus para a glória de nosso Senhor e Salvador. Invito a los hermanos a abrir em la carta a los Romanos, capítulo 13, e terminamos aqui a predicação.
Consideramos há pouco tempo esse texto. Romanos 13, versículo 8. No debais a nadie nada, sino el amaros unos a los outros, porque el que ama al prójimo ha cumprido a lei. Porque não adulterarás, não matarás, não hurtarás, não dirás falso testemunho, não codiciarás. E qualquer outro mandamento nesta sentença se resume: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amém, hermanos? Que Deus nos ajude a amar uns aos outros com esse amor, o amor de Cristo. Vamos orar. Deus Santo, Padre amado, quantas debilidades temos, Senhor, quão limitado é nosso amor, quão falhos nós outros somos em obrar em la vida de uno a los outros. Quantas vezes estamos mais preocupados com nossas necessidades, nossas preocupações, e não em fazer o bem al prójimo, Deus. Te damos as graças porque não é por nossas obras. Te damos as graças porque se fuera por nossas obras, Deus, nadie tendría salvação. Cristo ha reconciliado nós outros contigo, Deus. Cristo ha hecho paz por meio de sua muerte. Ha hecho paz por meio de seu próprio sacrifício, Deus. E hoje nós outros podemos estar confiantes, Deus, em tu presença. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor produza em nossos corações esse amor que Cristo tem por la igreja. Que o mesmo amor esteja em nós outros por meio do Espírito Santo. Que amemos a nossos irmãos, que amemos uns aos outros, que reflejemos a glória de Cristo por meio de nossas boas obras, Deus. Não porque somos buenos, pero porque Tu has conquistado todo para nós outros. Te damos as graças, Deus, e bendiga a vida de cada um de meus irmãos aqui. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a viver como uma família de verdade, não só de palavras, não só de dichos, Deus, pero sim com obras, com práticas. Que Cristo seja conhecido em nosso meio, por meio de nossas manifestações de amor uno para o outro. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.